que é uma holding, como funciona esse tipo de empresa? Wagner, inclusive esse tema, né, eu escolhi atendendo a alguns pedidos, a gente tem sido bastante procurado de clientes interessados em constituírem holdings, outros que já têm holdings e têm interesse em conhecer melhor como é o funcionamento dela. E como você falou, né, isso se tornou quase uma febre entre as pessoas que decidiram que optaram por construir uma holding achando que é a solução para todos os problemas, inclusive questões tributárias, né, para pagar menos impostos. E o que a gente tem que dizer de início é o seguinte: a questão tributária realmente é um dos motivos para você construir uma holding, mas não deve ser o principal. Então a holding ela tem algumas particularidades, tem que ser feito um estudo detalhado a respeito disso, mas não é também o bicho papão que todo mundo às vezes acredita que holding é coisa para grandes empresários, para grandes grupos empresariais. Uma Na pequena realidade, empresa ela pode ser uma holding? Wagner, veja bem, a finalidade da holding nada mais do que é organizar um determinado patrimônio ou então participações que algumas pessoas têm em várias empresas. A gente tem vários casos, por exemplo, de famílias que participam, a mesma família participa da sociedade em várias empresas. Então, às vezes, você tem uma empresa que é administrada pelo o pai, o patriarca da família, e os filhos, cada um tem uma empresa, ou às vezes são sócios entre si, mas que na realidade não tem uma gestão compartilhada, não tem uma gestão centralizada. Então, um dos objetivos da holding no seu formato puro, né? Porque tem várias modalidades de holding. A holding pura é que tem o objetivo de participar na sociedade de empresas, na administração de empresas. Então, nesse caso aí, nesse sentido, administrar através de uma holding torna-se muito mais fácil do que várias administrações independentes. Isso pode evitar de pagar imposto em duplicidade, por exemplo? Não, nem tanto, porque a questão da tributação, cada empresa terá a sua tributação independente, cada uma vai pagar os impostos que são devidos. Mas a questão, o objetivo da holding, na verdade, é facilitar a gestão daquele patrimônio ali. Aquilo ali geralmente é um patrimônio de toda a família e que pode ter uma gestão centralizada numa holding. Então fica muito mais fácil centralizar, fica muito mais fácil você negociar, por exemplo, com instituições financeiras, de você negociar com fornecedores, porque você vai estar representando não a sua empresa só, você vai estar representando um grupo de empresas. Então isso lhe dá um maior poder de negociação, um poder de barganha perante os fornecedores. Certo. Doutor André, nesse caso, uma pequena empresa que você tem ali, como o senhor disse, tem uma empresa que o pai toma conta de uma, o filho toma conta de outra empresa funciona lá em Petrolina, já tem outro filho que toma conta. Ali, essa holding seria centralizada. E quem tomaria conta dessa holding? Não, um exemplo prático aí que você está dando seria o seguinte: vamos dizer, o pai tem a empresa dele aqui, um filho tem outra empresa aqui em Caruaru, outro filho tem uma empresa em Petrolina, certo? E eles podem até ser sócios entre si, mas de empresas independentes. A holding, onde é que ela entraria aí na história? Seria constituída uma holding com o pai e os filhos, certo? E eles sairiam dessas sociedades que eles têm individualmente cada um, e a holding é que passaria a ser a sócia majoritária dessas empresas. Então, na realidade, a gestão passaria para a holding, que é dos três, e cada empresa ia continuar funcionando normalmente, mas sob a gestão da holding, sob o guarda-chuva da holding. Então, na prática, a gestão ia ficar muito mais simples. Os três iriam administrar as três empresas de uma maneira conjunta. E as três empresas continuariam existindo normalmente, mas não com os sócios pessoa física, com o sócio pessoa jurídica, que é a holding. Entendi. Então é uma maneira muito mais fácil de administrar, de centralizar a administração de três empresas em locais diferentes, às vezes com atividades diferentes. A holding tem essa vantagem, ela pode administrar uma empresa de comércio, uma de indústria, uma construtora, uma incorporadora, tudo num contexto só. De repente, fazer uma leitura grosseira aqui, de repente você tem uma empresa que produz a uva, tem a empresa que fabrica o vinho e tem a empresa que exporta. Pai, filho e filho ali tomando conta, eu construo uma holding ali, eu vou conseguir dar um norte diferenciado a esses três produtos. São produtos diferentes, né? Com certeza, mas aí a holding é que vai cuidar da administração de tudo, então você tem uma ideia mais ou menos do poder que essa holding vai ter. Porque ela vai poder negociar com os fornecedores das três empresas com muito mais poder, ela vai ter uma facilidade maior de conseguir investimentos através de financiamentos com instituições financeiras, enfim, você vai ter um conglomerado de empresas muito mais fortes. E você não vai ter o balanço contábil individual de cada empresa, mas você vai ter um balanço consolidado.
de todas, que vai mostrar um volume muito maior de receita, um ativo muito maior, uma empresa mais forte, na realidade. Quais as vantagens tributárias de se constituir uma holding, doutor André? Wagner, a questão da vantagem tributária, a gente teria que partir um pouco mais para outro tipo de holding, que seria a holding patrimonial ou holding imobiliária, como alguns preferem chamar. A principal economia aí é o seguinte: a holding patrimonial, diferente do que eu estava falando agora da holding pura, o objetivo dela não é participar da gestão de outras empresas, mas sim de reunir o patrimônio imobiliário de uma determinada família numa pessoa jurídica. Então, digamos que a família tem uma quantidade de imóveis razoável e recebe aluguéis desses imóveis. Esse aluguel sendo tributado na pessoa física, ele com certeza, dependendo do volume, vai ser tributado a 27,5%. 27,5%, que é a taxa, é o percentual máximo do imposto de renda da pessoa física, que você facilmente vai chegar nele se você tem uma quantidade razoável de imóveis. Você, passando esses imóveis para uma pessoa jurídica, que seria a holding, você faria a transferência, a integralização desses imóveis no capital de uma holding, e os aluguéis passam a ser tributados como pessoa jurídica. E aí o imposto é de? Para você ter uma ideia, esse imposto, no caso de aluguéis, ele vai de 11,33% a 14,53%. Então, se você comparar com os 27,5% que você paga na pessoa física, é uma economia significativa. Outra questão também é no caso de venda de imóveis. Você também pode ter imóveis que não são destinados a aluguel, mas destinados à venda. Nesse caso aí também você vai ter uma economia. Porque hoje em dia, você vendendo imóvel na pessoa física, você vai ser tributado sobre o ganho que você tem na venda. É em torno de quanto? 15% em média sobre o ganho que você tem na venda daquele determinado imóvel. Se você coloca esses imóveis, incorpora numa holding, você vai ser tributado em 6,73% sobre o valor da venda. Então, dependendo aí da situação, você vai ter uma economia boa também na questão de venda de imóvel. Então, a principal vantagem tributária é essa, para o caso de criação ou não de uma holding. Mas, como eu falei anteriormente, não deve ser o principal motivo para você criar uma holding. Esse aí é um dos motivos, mas não só esse. A palavra holding em inglês quer dizer contenção. Seria uma contenção aí de pagamento de impostos, uma contenção de sair um dinheiro que pode ficar e aumentar esse patrimônio e até mesmo ele ser investido? Não, na realidade, o termo holding, ele vem de um verbo em inglês to hold, que significa você centralizar. Controlar. Então, na realidade, é você transferir esses imóveis para você ter um maior controle, ou a gestão de empresas, como eu falei antes, para você ter um maior controle. Então, se na realidade você está centralizando, controlando e ao mesmo tempo protegendo, né? Tem a questão da proteção também dos bens que você incorpora numa holding. E os riscos? Os riscos a gente pode dizer que são mínimos. Agora, Wagner, o que acontece é o seguinte: holding é ao contrário do que algumas pessoas pensam, que pode sair constituindo holding de qualquer maneira. É uma questão de muita responsabilidade. Você tem que imaginar o seguinte: você pegar todo o seu patrimônio, pessoa física, e incorporar numa pessoa jurídica, de qualquer forma, sem um estudo preliminar, sem uma assessoria jurídica de qualidade, que a gente sabe que o trabalho de construção de uma holding, ele é feito em conjunto. Então, existem em Caruaru bons advogados nessa área imobiliária, que eu não vou citar nomes para não cometer nenhuma injustiça, mas tem grandes advogados aqui na área imobiliária que vão trabalhar na questão do levantamento do patrimônio e estudar a melhor forma de constituição dessa holding. Paralelo a isso, existe um trabalho de consultoria com contadores também, para participar do estudo da questão tributária dessa holding. Porque não adianta simplesmente você constituir uma holding e depois você não saber, por exemplo, como é que você vai pagar os impostos dessa holding. Aí é onde está o principal risco. Você coloca todo o seu patrimônio numa pessoa jurídica e depois você não trata ela como deve ser tratada, com cuidado de recolher corretamente os impostos, de cumprir com as suas obrigações acessórias perante a Receita Federal. Então, tudo isso aí, se você começa a descumprir, daqui a pouco você vai ter problemas com a fiscalização, você vai ter problema de cobrança de tributos, de execução fiscal, por conta de uma falta de estrutura. Então, não é simplesmente você constituir uma holding, é você constituir com um objetivo específico, com um suporte jurídico e contábil adequado, e a partir daí você tratar essa empresa com muito cuidado, afinal de contas, é ela agora a dona de todo o seu patrimônio. Então, é muito importante que você tenha esse cuidado. O principal risco que eu vejo é esse aí.
Quando se fala em blindagem patrimonial através de uma abertura de uma ronda, como fica essa blindagem? E se isso é legal? Como está dizendo aí, o cara pode abrir ali só no interesse de sonegar, de fazer operações obscuras e está fugindo ali do fisco. Wagner, o que acontece é o seguinte, a questão de blindagem é usado esse termo até numa forma pejorativa, né? Como disse, você vai colocar os bens lá para proteger de alguma coisa errada que você está fazendo. Na realidade, o objetivo da blindagem não é esse. Os bens de uma holding que pertence a A. A é casado com B, se separou, ela tem direito ali a entrar naquela holding? Não. Vai depender de como a holding foi constituída. É por isso o seguinte, a holding não é um modelo pronto que serve para todo mundo. A holding, antes da sua constituição, tem que ser analisado o formato familiar. Então vai ser analisado o regime de casamento daquele casal. Dizem que tem uma pessoa aí que ela fez um patrimônio aqui em Caruaru, num ramo esportivo, né, um patrimônio muito alto, e de repente abriu uma holding no nome da esposa, separou e de repente o cara não tinha nada. Wagner, veja bem, no caso aí eu não conheço o caso concreto, mas o que dá a entender é o seguinte, a holding, infelizmente, ela não foi constituída como deveria, porque não haveria motivos, a priori eu falando assim, no caso, grosseiramente, não no caso específico que eu não conheço, mas não haveria necessidade, por exemplo, da holding ser constituída somente no nome da esposa, né, no caso da pessoa. Então a holding, ela teria que ter um formato de constituição aí que protegesse, que abrigasse toda a família. No caso, o casal e, porventura, filhos que existam ou não. Mas tem que ser feito um estudo, é isso que eu digo. Tem que ter um certo cuidado com a constituição de holding. Porque você construi uma holding hoje de qualquer forma e amanhã ou depois pode acontecer um caso como esse, uma separação, um divórcio, e você comprometer todo aquele patrimônio que foi integralizado na holding. Agora, somente voltando um pouco à questão da blindagem, esse termo, inclusive, eu não gosto muito de chamar de blindagem. Eu prefiro chamar assim de proteção patrimonial. É você colocar os bens na pessoa jurídica, certo? Esses bens, eles são transformados na realidade em cotas de capital, e essas cotas de capital estão mais protegidas do que os imóveis se tivesse nome de pessoa física, né? Nós sabemos que qualquer cidadão que tem negócios, ele está sujeito a passar por problemas financeiros, a ter problemas com dívidas, por exemplo, com fornecedores ou com bancos. E ele tendo imóveis no nome da sua pessoa física, com certeza, numa execução de alguma dívida, vão requerer a penhora dos bens da pessoa física dele. Então, você tendo esses bens numa pessoa jurídica, numa holding, esses bens de certa forma estarão protegidos. Porque o que ele passa a ter, ele deixa de ter na realidade os imóveis e passa a possuir cotas daquela pessoa jurídica. Então não é que ele não tenha mais patrimônio, ele tem. O que mudou foi o tipo de patrimônio que ele tem. Ele deixa de ter os imóveis, que não são mais dele, os imóveis agora passam a ser da holding. Se o cara está devendo muito no governo, de repente abre uma holding, joga tudo lá, o governo percebeu isso aí, ele pode ir lá e buscar naquela holding? Se ficar caracterizado que houve má fé, com certeza ele pode ser desconsiderada a personalidade jurídica aí e pode ir em busca dos bens da holding. Que na realidade ele tem cotas naquela holding ali, mas como eu disse, há uma certa proteção, porque o que ele tem, ele não tem mais imóveis, então não vai haver aquela penhora no imóvel. Você sabe que um imóvel com uma penhora, ele fica impossibilitado de ser alienado, de ser vendido. Então isso aí evita muito. Já a penhora de cotas de capital não vai impedir, por exemplo, que os imóveis sejam vendidos para pagar aquela dívida, inclusive, não é para dar o calote, entendeu? Então isso aí é uma das questões que eu prefiro tratar como uma proteção do patrimônio. Ele está lá, não que você vai deixar ele lá e vai ficar devendo a todo mundo, não. Ele está lá, os imóveis podem ser vendidos e o lucro da venda desses imóveis ou a receita distribuída com os sócios para ele pagar as dívidas dele, sem problema. Mas o que não vai acontecer é o imóvel ficar retido sem poder ser vendido por conta de uma penhora incidente sobre ele. Queria aproveitar e mandar um abraço aqui para meu amigo Fernando, ele que já foi gerente da Caixa, mandando aqui que a XPLUP soltou de 30 e chega a 721 milhões no quarto trimestre. Quero mandar um abraço também para Diego Del, fazendo uma pergunta para o senhor. Diego Del é representante dos laboratórios Axé, no interior aqui de Pernambuco, ele está em Arco Verde. Pergunta ao doutor André se com a facilidade de ingresso através das corretoras internacionais, investir em dólar, que tem um alto valor, ainda é um bom negócio investir em real no Brasil? Diego, eu já respondo a tua pergunta, mas eu vou só fechar aqui a questão da holding com o seguinte.
Um risco grande que eu vejo aqui, não só em Caruaru, mas na nossa região é muito forte, é a questão da falta de legalização dos imóveis que são de propriedade da pessoa física. A gente vê isso aí com muita Isso facilidade tem na mudado nossa um pouco, região. né? Uma grita que era dos corretores de imóveis, chegou mais um cartório aí, né? Parece que esse cartório anda bem, agiliza bem. Exato, mas ainda, Wagner, nós vemos muito a questão cultural de você, na realidade, você ter a posse de uma quantidade de imóveis, às vezes grande, mas você não tem a propriedade. Qual a diferença de uma coisa para outra? Você compra um imóvel através de um contrato particular de compra e venda, e você não se preocupa em escriturar aquele imóvel, em transferir a propriedade, porque a propriedade ela é transferida através de uma escritura pública registrada em cartório. Então você não se preocupa com essa questão de oficializar a escritura do imóvel e você permanece tendo somente a posse daquele imóvel. E a posse não se equivale à propriedade. Então não quer dizer que você tenha totalmente a propriedade daquele imóvel. Então isso aí infelizmente é uma coisa que ainda existe em Caruaru, mas que, como você falou, felizmente vem mudando aos poucos, as pessoas vêm se preocupando mais em regularizar a questão da propriedade, e nesse momento aí a holding pode ser uma boa opção de você regularizar a propriedade e ao mesmo tempo integralizar numa holding. Da mesma forma também que você pode, de repente, ao invés de construir uma holding, constituir mais de uma holding, por questões diversas, que aí a gente teria que entrar em mais detalhes que fica o nosso tempo infelizmente não permite. Mas tudo isso tem que ser analisado com calma, com muita tranquilidade, vendo a questão jurídica, vendo a questão contábil, tributária, enfim, fazendo um levantamento, afinal de contas você está lidando com o patrimônio que você provavelmente trabalhou anos e anos para poder formar. E ter o cuidado aí para não abrir a roda com má intenção aí de só negar imposto, não pagar empregado, que a justiça vai lá e, né, desconsidera tudo. Aí o Diego Del fez aquela pergunta e já emendou outra. Aí aproveita e anexa a resposta a outra pergunta: como declarar o IR com ganho no exterior? Né, falar primeiro se vale a pena investir em real aqui no Brasil com dólar, né, crescendo tanto aí. Diego, é o seguinte, em termos de investimento, acho que a palavra mais correta que tem para você, a mais segura que você tem, é você saber balancear seus investimentos. Então eu não diria que investir somente no Brasil é o melhor, ou você investir somente em dólar no exterior. Eu acho que você tem que balancear. Hoje em dia está muito forte essa opção por investimento no exterior, por investimento dolarizado, principalmente diante da desvalorização do real perante o dólar. Então eu diria o seguinte: se você pretende investir no exterior, você tem dinheiro investido no Brasil, em bolsa de valores, por exemplo, você diversificar, a palavra correta seria diversificar seus investimentos, mantendo uma parte desses investimentos no exterior dolarizado, como uma precaução ante uma E como desvalorização pagar o maior do imposto de dólar. renda aí desse ganho, doutor? O imposto de renda ele é pago através da declaração de imposto de renda, vai ser apurado o imposto devido e ele vai pagar o imposto normalmente como se ele tivesse investido no Brasil. O imposto de renda é devido numa situação ou na outra, de acordo com o tipo de investimento. Não existe uma tributação assim específica, padrão. Vai depender do tipo de investimento que ele vai fazer. Tem várias formas de se investir no exterior. Você pode investir no exterior mesmo sem ter uma conta numa corretora nos Estados Unidos, por exemplo. Você investir em uma corretora no Brasil, mas você pode preferir abrir uma conta numa corretora nos Estados Unidos e investir direto lá. Agora, o imposto sobre os ganhos que você tem nesse investimento, você vai ter que declarar aqui no Brasil e vai ter que pagar o imposto devido. Certo, quem está ouvindo a gente aqui, Jefferson, meu amigo Jefferson da Certa Contabilidade, valeu aí, obrigado pela audiência, parabéns, entrevista muito esclarecedora. Aurino Dutra também manda a mensagem aqui dizendo grande esclarecimento sobre holding com o doutor André, e também quem manda uma mensagem para a gente aqui é o empresário Fernando Lucena, também está na escuta. Obrigado aí, Fernando, pela audiência. Manda um abraço aí para a prefeita Raquel Lima. Wagner, eu aproveito também para mandar uns abraços também para algumas pessoas que estão seguindo aqui também no meu Instagram, e eu anotei aqui. E a lista é grande, né, doutor? E principalmente o pessoal do ramo imobiliário que está demonstrando grande interesse no assunto de holding hoje. Eu aproveito para mandar um abraço aí para o pessoal das imobiliárias, Alexandre Maciel, meu amigo, Aurino Dutra, que você já falou, Jaime Anselmo Filho, Odenis Honorato, meu amigo Anderson Tabosa, gerente do BNB, do Banco do Nordeste, lá de Santa Cruz do Capibaribe. Então, o pessoal interessado nesse assunto aí, e eu aproveito para lembrar o pessoal das imobiliárias também que agora, dia 26, nós temos uma obrigação importante, né? Não só para o pessoal das imobiliárias, mas também para os colegas contadores que trabalham com empresas de atividade imobiliária, incorporadoras.
que é a de MOB, né? Uma declaração muito importante que tem que ser transmitida até o dia 26, sexta-feira, e que ela vai alimentar a base de dados da Receita Federal para ser feito o confronto com a declaração de imposto da pessoa física, das pessoas que vai ser apresentada em abril. Então, é uma data importante aí, só lembrando o pessoal que dia 26 agora vamos apresentar tanto a DIMOB quanto a DIF, e isso aí já vai alimentando o banco de dados da Receita para facilitar a vida de quem vai declarar o imposto de renda da pessoa física em abril. Doutor, rapidinho, como é que você analisa aí essa interferência do governo federal na Petrobras? Os preços estavam subindo que o brasileiro não ia poder pagar. O tijão de gás ia chegar a R$200 em junho se o presidente não interfere. Aí o pessoal estava criticando porque estava aumentando demais, aí a imprensa passou, principalmente a Rede Globo, a criticar porque ele se meteu. Wagner, veja bem, olha, tem várias formas de se comentar esse tipo de acontecimento. Eu não sou comentarista político e também não sou economista, mas eu venho acompanhando desde quinta-feira as notícias e ouvindo e lendo análises de instituições financeiras, de corretoras sobre esse assunto. E eu acho que o consenso é o seguinte: a troca de um presidente, de um CEO de uma empresa feita a Petrobras, ela acontece. Para você ter uma ideia, o general Joaquim Silva e Luna, que vai assumir a Pernambucano aí de Itacoaém, ele já é o 39º CEO da Petrobras que assume. Então, quer dizer, é uma rotatividade razoável. Em média, a cada 2 anos se troca o presidente. Então, a troca de presidente em si não é o fim do mundo, não vai quebrar a Petrobras. A gente teve essa queda na bolsa aí de 21% na segunda, quando foi na terça já recuperou 12%. Então, quer dizer, isso não significa que a Petrobras uma subidinha vai quebrar. Ali no barril, ela já mata tudo, né? Uma descoberta de uma jazida. Ela tem facilidade de se recuperar. Agora, realmente, essa troca foi gerada decorrente dos aumentos, né? Eu anotei aqui ligeiramente, a gasolina só esse ano já aumentou 34,78% e o diesel aumentou 27,72%. Isso realmente onera muito toda a cadeia produtiva, né? Principalmente do diesel, porque encarece o frete, encarece, enfim, todos os produtos. Então, essa questão aí, a questão da troca não é o problema. O que eu vejo como um certo problema é a forma como foi feita essa troca, né? A Petrobras, apesar do governo ser o sócio majoritário, mas ela é uma empresa de capital aberto. A Petrobras, ela tem bilhões de dólares investidos, não só de brasileiros, mas de gente do mundo todo que investiu na Petrobras. Então o presidente não pode simplesmente fazer uma troca porque eu sou majoritário, eu vou lá e troco e faço e aconteça. Eu acho que a forma como foi feito isso aí é que causou toda essa celeuma e essa queda repentina nas ações. Mas, como eu disse, a Petrobras vai recuperar. A maneira como foi feita vai ser corrigida, porque isso tinha que ser feito através do Conselho de Administração. O Conselho é que teria que destituir o Roberto Castelo Branco, nomear Joaquim Silva Luna, e o governo ele tem a maioria no Conselho de Administração. E além do mais, a gente tem que ver que o mandato do Roberto Castelo Branco ele ia terminar no dia 20 de março. Entendeu? Então era uma questão aí de um pouco mais de jogo de cintura e tinha evitado todo esse contratempo, todo esse prejuízo que a Petrobras perdeu 74 bilhões de valor em um dia, recuperou 30 no dia seguinte, pode ser até que recupere o restante daqui para o final da semana, mas também pode ser que não. E o pior disso tudo não é nem a perda financeira, é a perda de credibilidade, porque os investidores internacionais principalmente, eles não veem com bons olhos uma empresa que sofre esse tipo de ingerência por parte do governo. Então acho que o maior prejuízo foi esse aí, não dizendo que está certo ou está errado. A questão dos aumentos tem que realmente ser administrado, apesar que nós sabemos também que o reajuste não depende exclusivamente da Petrobras, né? A Petrobras ela trabalha no refino, mas tem outras questões aí que são envolvidas, principalmente questões internacionais, a questão do dólar, é tudo baseado no preço do barril do dólar. A Petrobras simplesmente não pode segurar os preços, porque nós temos como exemplo aí em outros governos que houve uma segurada no preço do combustível e isso aí gerou um grande prejuízo para a Petrobras. E que depois ela começou a se recuperar, do governo Michel Temer para cá começou a recuperar um pouco, mas mesmo assim ela teve um grande prejuízo. Se retornar isso aí no controle de preço, comparado com o preço internacional do petróleo, a Petrobras vai ter um grande prejuízo. E ela tendo prejuízo, o governo tem também como sócio majoritário e, consequentemente, todos nós. Ok, doutor André, muito obrigado aí por sua participação hoje. Passamos a régua num bocado de assunto importante. Para a semana a gente fala de quê, doutor André?
Para a semana, Wagner, eu vou começar a falar alguns assuntos referentes ao imposto de renda da pessoa física, já porque Importante demais. o programa deve ser liberado já pela Receita Federal na próxima semana. As informações já estão sendo alimentadas agora, como eu falei, através da DIF e da DIMOB essa semana. Então, a partir da próxima semana já está na hora de começar a se organizar. A gente tem um prazo até o final de abril, mas não vamos deixar para a última hora. Então, cada semana eu vou procurar trazer um assunto relevante aí do imposto de renda da pessoa física. Ok, 7 horas e 55 minutos, chegamos aí ao final de mais um Jornal Vanguarda. Se você está ouvindo aí a nossa versão reprise, muito obrigado por abrir a porta da sua casa na hora do almoço para nos acompanhar. Se você está ouvindo a reprise, daqui a pouquinho tem Dejan Dantas com mensagem para você.